Bom, em relação ao Guinegão, em relação ao acerto, né, do Dorival, né, eu sempre fui muito crítico ao trabalho do Dorival Júnior, mas realmente ele resolveu apostar na base, né, e tem acertado. Toda vez que ele aposta em jogadores da base, ele tem acertado, na maioria dos casos, pelo menos, né. Acertou com o Guinegão, você vê que o Dieguinho tem provado, né, que tem condição de fazer a diferença, de pertencer ao elenco do Corinthians. O Kaique é um jogador que muita gente aposta, começou bem, fazendo gol de final de copinha, e depois oscilou, né? Tem essa história que talvez ele não esteja entregando tanto nos treinos, esse tipo de coisa. Em relação ao Guinegão, eu acho que é um atacante que tem uma história no Corinthians, né, na base do Corinthians, mas a gente também já viu muito jogador bom na base que não rendeu, né, não vingou. Ele tem entrado bem, foi importante, inclusive na Copa do Brasil, foi importante contra o Atlético Paranaense, né, que é bom a gente citar, por aqueles jogos contra lá em Curitiba e também em São Sim. Paulo. Mas eu não vejo o Guinegão assim como um super centroavante. Eu não vejo. O pessoal brinca, né? Com essa história do Viola, tudo mais. Eu até brinquei que eu falei, pô, ele é o Marcos Roberto, mais ou menos na fase média do Marcos Roberto, vai. Mas eu acho que não é nenhum super atacante, né? Não é um atacante que vai fazer tanta diferença assim, mas é um jogador útil para o elenco. Eu vejo o Guinegão dessa forma. Eu não vejo assim um super craque, um cara que vai render milhões ao Corinthians, diferentemente, por exemplo, do Breno Bidon, né, que é um jogador hoje muito valorizado, né? E eu não vejo assim o Guinegão, acho que ele pode evoluir, pode, mas não vai ser um Viola nunca na história do Corinthians. Essa é a minha impressão. Posso e quero estar errado no futuro. E Tuca, desses três que fizeram gols hoje, Dieguinho, Kaique e Guinegão, se você pudesse escolher um dos três, só, eu tô aqui, eu sou o Nostradamus, eu vou escolher um dos três. Um desses três aqui, eu acho que esse aqui vai arrebentar. Quem que você escolheria? Ah, eu acho que quem vai mais longe é o Guinegão, com certeza. Garoto de personalidade, um garoto que é isso que eu estava comentando anteriormente. Acho que os gols dele mostram algumas características importantes para um jogador na função dele, né? Que é um cara que é concentrado, que tem faro de gol, que é oportunista, é um cara que ali na área, um toque, ele bota a bola para dentro. E tem muita gente que questionou, né, que o Dorival deixou de dar as oportunidades para ele, mas é uma coisa que eu estava conversando, inclusive, isso na redação, ontem mesmo. O Guinegão, não sei se já repararam, mas eu tenho a impressão que assim ele vai melhor nos jogos que ele começa jogando. Quando ele já começa desde o início e tal, ele entende melhor a partida, ele entende melhor o espaço e ali. Mas foram raras as oportunidades que ele recebeu já com a bola rolando, que ele entrou, sei lá, uns 35 minutos no segundo tempo, 30 minutos e incendiou a partida, e apareceu para o jogo e mudou a partida. Acho que não teve nenhuma ocasião assim que entrando no segundo tempo ele tenha Verdade. mudado a cara de um jogo, mas quando ele começa jogando, sim, eu acho que tem alguma coisa ligada a como ele se sente, como ele enxerga a partida, como ele lê o jogo, tudo. E não só, né? Tem, Por exemplo, obviamente, a Tuca, minutagem, né? O um cara fica jogo, um mais jogo tempo em que ele. campo, Ô, mas. Tuca, um jogo que ele jogou muito bem, te interrompendo aí, que pouca gente se lembra, que foi um jogo enorme de importância, não de importância, mas por causa do duelo. Ele foi titular, ele poderia ter sido banco, o Dorival apostou nele, foi Corinthians e Flamengo. Ele jogou Verdade, muito bem naquela derrota que o Yuri Alberto dá aquela cavadinha. Ele que verdade. dá assistência pro Yuri Alberto, né, Gabriel? E ele participa muito bem daquele jogo. Mas eu concordo com você, viu, Tuca? Sabia até a opinião do Gabriel também. Essa questão do Guinegão, dele. Quando ele começa, ele vai bem, de quando ele entra, ele incendeia o jogo. É o Talvez contrário faça. do Diney, né? O Diney era o contrário. O Diney tinha que entrar na metade do jogo para Verdade. incendiar a partida. O Guinegão é o oposto. E aí, Gabriel, faça uma análise aí do Guinegão. Não, perfeito. Eu acho que isso eu concordo 100% com o que o Tuca falou e vai muito de encontro com a parte de maturação do atleta, né? O Guinegão, por mais que a cobrança de jogar no Corinthians seja muito grande, a gente sempre espera o máximo do nível, top, top, top o tempo inteiro. Ele é um cara que tem menos de um ano de profissional do Corinthians, né? Se a gente for pegar fevereiro de 2025, o Guinegão estava terminando de jogar a Copinha, né?
Ele foi o centroavante da Copinha de 2025. Então, precisamos ter calma. Eu também acho que ele não chega a ser o novo Viola, que não chega a ser no nível do que foi o Viola nem perto, mas é um jogador interessante, um jogador inteligente, que sabe encontrar os espaços dentro de campo, principalmente ali no setor dele do ataque, dentro da área, que é onde ele costuma marcar os gols. É um jogador inteligente, que faz parede. O gol do Dieguinho também passa muito por uma parede que ele faz na jogada do Bidu. Então, assim, é um jogador que entrega, além de gols, nos momentos certos, ele pode entregar boas jogadas, que eu acho que é um que o centroavante precisa fazer. É um cara que, sim, inicia o jogo melhor do que... sai jogando de titular melhor que quando ele entra do segundo tempo, e isso é parte de maturação do atleta, na minha opinião. Não é um demérito dele ainda. É isso, eu acho ele também um jogador, eu acho ele um jogador interessante. Fico na dúvida em relação ao dos três, viu, Tuca? Quero saber do Micheletti até. Dos três ali, Micheletti, quem que você vê? Eu tô falando dos três porque os três fizeram gols, né? Se a gente pegar na estatística, Micheletti, o nome do jogo foi o Dieguinho, porque o Dieguinho faz um gol e dá uma assistência. E entrou e jogou menos tempo do que o Guinegão, jogou mais tempo que o Kaique, mas dá um gol e faz uma assistência. Mas eu queria que você me dissesse dos três ali, qual que te chama mais atenção, qual que você vê mais futuro no futebol? Olha, essa daí é aquela pegadinha que aí vai ficar no arquivo, e aí você vai escolher um, o outro vai explodir, e aí o É, pessoal vai falar, olha que burro, que escolheu o outro. É jumento. mais ou menos a história do Renato, é a história do Renato Gaúcho, que vocês devem conhecer. Vocês sabem a história do Renato Gaúcho e do Conta, Ronaldinho Gaúcho, né? Vocês sabem? conta. Do O, Não, eu Renato Renato, o não. Grêmio Gaúcho? estava devendo, o Grêmio estava devendo uma grana para o Renato Gaúcho. Devia uma baita grana para o Renato Gaúcho. E aí o Grêmio não estava com condição de pagar. Aí o Grêmio fez o seguinte, a diretoria do Grêmio à época falou assim, olha, a gente tem alguns jogadores aqui, jovens, então a gente quer oferecer parte do passe deles. Então tem dois jogadores aqui, você escolhe um deles. Aí ofereceu o Tinga e o outro era o Ronaldinho Gaúcho. É E o mesmo? Renato Gaúcho foi no Tinga. Então, Caraca, essa velho. daí é uma pegadinha do senhor, porque aí eu vou escolher, por exemplo, o Dieguinho. Aí quem vai estourar vai ser o Kaique, e o Dieguinho não vai acontecer nada no futuro, espero que não, que todos os três brilhem no futuro, mas aí vai ser aquela coisa, fala, pô, o cara escolheu o Dieguinho, o Kaique que é bom, o Guinegão que é bom. Isso daí é uma pegadinha do senhor, uma pegadinha maliciosa do senhor, e eu não vou cair nessa. Mas se eu, hoje eu fosse Hoje, escolher, hoje, hoje, para o hoje. meu time, eu acho que eu escolheria o Dieguinho. E você, Gabriel, se você escolher um dos três aí, você escolheria quem? Aí já mudou a pergunta um pouquinho, né? Se tivesse que escolher um dos três hoje para o meu time, eu também iria de Dieguinho. Mas quem eu acho que pode alçar mais voos mais longos na carreira, eu acho que é o Guinegão. Cara, eu vou te perguntar. Você falou Guinegão, né? Ou você falou Tucal. Caramba, caindo tudo Eu, aqui. eu apostei Ou no Gui, eu Tucal. apostei no Gui. O Guinegão. Cara, eu acho dos três, eu acho o Kaique melhor, cara. Eu acho o Kaique. O Dieguinho ele é mais habilidoso. O Guinegão ele tem ali a questão de saber fazer o pivô, de uma finalização, de presença na área. Mas eu acho que o Kaique, ele. Talvez. Eu não sei, eu não conheço o Kaique, não estou dizendo que seja isso, mas um ou outro ajuste que o Kaique precise, porque eu Eu acho sinto ele. falta de explosão ali para a função dele, sabe? Acho que um cara que é um ponto esquerdo, na hora que ele faz o drible, falta aquela velocidade Sabe quem, para ó, sabe deixar quem o ele cara me para lembra? trás, levar lá Ó, no fundo. Micheletti vai me entender agora, hein? Olha quem, sabe quem ele me lembra? Esse cara que eu vou falar é melhor do que ele. Acho que você já se ligou em quem que é. Um cara que era um. Acho que foi nos primeiros destros jogando pelo lado esquerdo que eu vi jogar. E que fazia muito Marques? sucesso. Marques, meu. O Kaique me lembra muito Não, Marques, pô. cara. Marques Um era mais jogador. liso, mais ligeiro. Cara, não, quando começou, o Marques era magrinho, era destro, jogava pelo lado esquerdo. Não, porque não era uma coisa comum para a época, Michele vai lembrar disso. Ponta direita era destro e ponta esquerda era canhoto na década de 90, não tinha essa. E o Marques foi um dos primeiros a jogar como destro, a jogar pelo lado esquerdo. E o Kaique, ele, pela Teve o característica Paulo Sérgio física. também, né, Ah, mas Fabrício? o Teve o Paulo Paulo Sérgio. Sérgio que jogou.
Ele chegou a jogar no É, Corinthians como ponta esquerda também, verdade, né? verdade, Por exemplo, verdade. em 93 não, né? Ele estava com a Como camisa sete 7, né? sete e o Adil 11-11. 7-7. Era Paulo Sérgio, Viola e Adil, né? Esse ataque do Corinthians. Mas em 91, por exemplo, e até mesmo em 90, o Paulo Sérgio chegou a jogar pela esquerda, né? É, Mas mas, principalmente em 91, mas com sem o ter, Cilinho de técnico no é, Paulista, né? sim, Ele mas jogou, sem né? ter essa minha comparação, eu acho que o Kaique tem Não, uma tanto que eu característica falei muito Marques, parecida. né? Não sei se você escutou na Sim, hora, né? eu vi, Sim, eu foi fiquei uma falando charada. esperando. Sim, você falou, eu acho que ele, tem gente que concorda comigo, eu acho que o Kaique ele tem mais, assim, eu acho que o Dieguinho, cara, assim, ainda mais agora chegando o Caio César. O Caio César é muito mais incisivo que o Dieguinho. É que o Dieguinho fez o gol, o Dieguinho é habilidoso, ele Não, e tem finaliza aquilo que você bem. comentou, Eu né, acho ele na muito última habilidoso. live, que o Dieguinho é mais meia, enquanto o Caio César é mais É, ponta, né? E talvez o Dorival queira mais um ponta do que um meia ali, né? Eu acho que esse eu não sei talvez se o seja o Gabriel problema do acompanhou Dieguinho. o Dieguinho na base. Muito se diz que o Dieguinho era meia esquerda, ele não era o ponta direito. Meia O direita, né? Dorival Sim, ele sempre é foi um meia meia. direita. É É. isso, né, Gabriel? Tanto que a gente pode reparar as jogadas dele no profissional hoje, muito pouco ele ganha profundidade jogando pro fundo. As jogadas dele sempre são pelo meio. Eu sei que ele é um jogador canhoto, mas é uma diferença até pro Caio César isso. O Caio César também é canhoto, mas ele é um cara que tem essa jogada de profundidade, que ele tapa pro fundo para eventualmente fazer uma jogada para a área. E usa O mais a perna Dieguinho direita também, né? usa mais o recurso da perna direita. O Dieguinho, por ter essa característica um pouco mais de um meia na base, ele sempre tem esse cacoete de puxar para o meio. Puxar para o meio é meio que um vício, assim, né? Então é uma característica diferente, imagino, do que o Caio César, e o Dorival acho que sabe disso, né? Tanto que ele quis um jogador para a mesma posição. E Exatamente. só um detalhezinho, eu não Lógico. vi o Marques jogar, eu sou um pouco mais novo do que vocês, um pouco muito. Dá pra imaginar que aí é uma geração que eu assisti, tá? E não comparando tecnicamente, mas eu falo de gesto técnico. Eu vejo o Kaique um pouco parecido com o Luan. Vocês concordam comigo? Eu vejo, eu Eu vejo cheguei a muito pensar de isso Luan também. no Mas eu Kaique, acho que muito. também fisicamente ele lembra um pouco, né? Ele é um cara mais altão, e tem, eu comentei aquilo da falta de velocidade na hora do drible, né? Mas o Luan também tinha isso, né? Não era um cara muito ágil, só que o Luan era mais meia, né? Eu acho que aí é o que muda um pouco realmente é a posição no campo. Mas eu também acho muito parecido com o Luan e até a parte física dele mesmo, né? Um cara altão, A tronco, Mas estrutura dele, né? estrutura física, o pescoço que junta com a cabeça, eu não sei se também porque ele tá um pouco eu mais. falei do que eu prefiro o Kaique, porque se você analisar o jogo de hoje, o Kaique ele entrou, ele fez um gol numa jogada em que ele procura o Memphis para receber, ele induz o Memphis a dar assistência para ele. Obviamente que o Memphis deu assistência, ela colocou o corpo, fez a barreira para o Kaique dar o tapa na gaveta, mas o Kaique induz o Memphis a dar assistência para ele. Ele faz uma outra jogada pelo lado esquerdo, Ele corta para participa de O mais dentro, goleiro umas faz uma bate, duas bela bolas defesa. perigosas. Né? e uma outra que a bola sobra para ele, sim, e ele finaliza. Ele é um jogador que tem vontade de fazer gol, ele poderia ter devolvido o presente pro Memphis. Mas não, ele tentou fazer o gol. Ele teve 3 participações no jogo de forma efetiva. Um gol e uma defesa do goleiro, ou foram duas defesas do goleiro, né? Ou uma para fora, se É, não me não é, engano. foi, E, uma foi defesa, outra bateu na perna do zagueiro e foi para escanteio, que o Memphis e ficou só pedindo um, que ele soltasse ali no meio. É. E um ponto importante que eu acho que não pode cair no esquecimento, mas acaba caindo pelo que foi aquele jogo, eu achei que o Kaique fez um bom jogo contra o São Paulo também, no Majestoso, na Neoquímica Arena. Ele sai jogando de titular, né? E ele faz Verdade. um primeiro Sim. tempo muito bom, na minha opinião. Aí no segundo tempo cai, o Corinthians faz um segundo tempo bem abaixo, mas eu achei que ele fez um bom jogo contra o São Paulo naquela ocasião que o Breno Bidon empata no finalzinho. Verdade, fez um bom jogo mesmo. Tem razão, bem, bem lembrado. Vai Agora ganhar um vamos falar um pouco de pouquinho espaço do sobre. Vitinho aí, talvez, né? Os dois estão disputando o Então, mesmo espaço ali pelo lado você vê esquerdo. como o Dorival criou alternativas nesse time do Corinthians? Ele Verdade. criou 2 alternativas pelo lado esquerdo, agora ele tem o Kaique, tem o Vitinho, são 2 reservas. Ele criou 2 alternativas pelo lado direito, que são Caio César e que são Dieguinho. Ele criou 2 alternativas. É que o Pedro Raul, ele machuca a bola, Eu tô ele teve pronto aquela para não chance de trocar o Isla cabeça. pro Pedro Raul, viu? Tá pronto, ele perdeu aquela bola de cabeça e aquela chapada que ele dá na gaveta mostra bem a diferença, a qualidade técnica de um jogador para o outro, que foi muito parecida com a do Kaique. O Kaique meteu na gaveta e o Pedro Raul chutou por cima, né?